Boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para levar muita informação, um bate-papo gostoso. E hoje eu estou recebendo aqui ele que é um novo comunicador da Vibe Mundial. A gente aproveita o programa para dar as boas-vindas ao Thiago Pimentel. Muito boa tarde. Eu falando bom dia, que loucura. Muito boa tarde, Thiago. Olha, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, realmente eu estou muito contente de estar aqui na Vibe com esse time incrível, né, que faz parte da Vibe. Agora você faz parte também. Olha, é mágico realmente. Não é? Eu não tenho nem o que falar. Não tem nem o que falar, mas vai ter que falar muito, viu? Agora Trata de preparar o discurso. Não vou fazer o programa sozinha, não. Thiago Pimentel, que é apresentador do programa Luzes da Nova Era, toda terça-feira, às 15 horas. Toda terça-feira, às 15 horas, programa Luzes da Nova Era. Ele começou inicialmente com a Júlia Rocha. Comecei no Tempo de Despertar, né, que é a quinta, né, que seria hoje, né? Trocou. Às 5h30, agora só tá a Júlia, então. A gente tem muita coisa para falar, então a gente já vai distribuir esses horários e tá tudo certo. Então, se você quiser já checar um pouquinho dessa programação, tem no YouTube da Vibe Mundial, tem para você poder perceber, né, o trabalho dos dois. A Júlia também vai passar por aqui para que a gente possa falar um pouco do trabalho dela, mas hoje eu vou focar nele. Thiago Pimentel, terapeuta, radiestesista, tem um trabalho incrível no auxílio para o equilíbrio físico e espiritual. A gente vai falar de tanta coisa interessante que vai além da radiestesia. Sem dúvida, vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal, né? Vamos escutar todo mundo aí, presta atenção, hein? É para escutar. Gente, você pode nos acompanhar no YouTube, estamos ao vivo aqui na Vibe. Eu falei bom dia, mas eu tô ao vivo, viu? É só ir lá no YouTube da Vibe Mundial. Se você tem dificuldade em achar lá direto no YouTube, é fácil, gente. Acessa vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direitinho pro nosso YouTube. Aí já se inscreve, já seja notificado cada vez que a gente está aqui no ar. Eu tô todo dia às 16h30 e hoje eu tenho a companhia do Thiago e eu quero já começar a entender uma coisinha. Fala-se muito em radiestesia, fala-se muito em radiônica e muitas vezes a gente confunde os dois termos, principalmente porque nós temos mesas radiônicas. Eu quero que você primeiro, para a gente começar, me diferencie radiestesia de radiônica, ou anda tudo junto? Anda até um pouquinho junto, mas tem uma certa diferença. A radiestesia, na verdade, ela serve para medir, então, campos vibracionais, corpos vibracionais. Ela realiza medições, ela não consegue realizar nenhuma harmonização energética. Já a radiônica, depois que você usou a radiestesia e conseguiu, então, medir, detectar algum desequilíbrio, você vai usar a radiônica, então, para harmonizar aquela energia que está em desequilíbrio. E o que eu uso para poder verificar, né, fazer essa, esse escaneamento, né, do equilíbrio, do desequilíbrio? Bom, hoje a radiestesia tem algumas ferramentas, né? Tem o pêndulo, né? Tem o aura meter, né? Que serve para medir a aura. No caso, você vai medindo os chakras também, né? Se algum chakra então está mais recolhido, ele consegue perceber esse instrumento. E aí você vai saber se ela está irradiando aquela energia bacana do chakra até equilíbrio, ou se está muito recolhido aquele chakra, ela tem que trabalhar então essa energia para harmonizar. Quando ele recolhe, ele vai ficando bem mais... O pêndulo ou o aura meter, ele cola quase no corpo, né? E naquele chakra que está realmente funcionando energeticamente, aí ele vai passando assim, ele afasta quando chega perto daquele chakra. É bem interessante, né? Como funciona. Aí você usa depois um gráfico radiestésico, né? Que eu falo, você já mediu, então vai ser o quê? Vai fazer a radiônica com esse gráfico para poder equilibrar. Aí você vai perguntar, fazer o testemunho dessa pessoa, pôr o nome dela, que eu prefiro fazer o testemunho dessa forma, sempre escrito com grafite, né? Então, por quê? Grafite é um condutor elétrico, né? Como é eletromagnética que funciona para a gente fazer essas medições. Então, uma folha branca, redonda de preferência. O redondo também justamente para ter a continuidade energética, né? O formato, né? do círculo. Então, tudo tem um porquê, não é aquela coisa à toa, né? Então, não faz quadrado que não é legal. Não faça quadrado, então, para gráfico radiestésico. Radiestésico. Aí você põe o nome da pessoa lá, aí você vai perguntando o que pode fazer então para equilibrar. Às vezes usar uma pedrinha, né? Se está com o chakra cardíaco, ele está meio recolhido, pode usar um quartzo rosa, então perto aqui do coração, você deita, põe aquele quartzo para tentar harmonizar essa energia e tentar harmonizar os outros chakras também.
Entendi. Aí, e o gráfico, ele é radiestésico. Ele é radiestésico, porque você vai estar fazendo uma medida, né, perguntando uma medição. Ali eu faço a medição. Mas ele também vai ser radiônico, esse gráfico, né, no caso, que aí ele vai indicar já o que você vai colocar. Você pode colocar nesse mesmo gráfico, que seria corpo humano o nome desse gráfico, né? Aí você vai pôr esse quartzo rosa, no caso, você põe no próprio gráfico, faz essa medição, e depois você põe na pessoa e vai equilibrar esse chakra dela. Dá para fazer a medição no gráfico, então? Dá para fazer no gráfico, não precisa... Então dá para fazer a distância? Dá para fazer a distância também. Ah, isso é bem interessante, né? Porque se eu ligar para você amanhã de manhã e falar, Tiago, eu não tô me sentindo legal, você pode me tratar à distância? À distância, tá longe, né? Então aí fica a facilidade aí. A partir do gráfico, do meu nome, né? Eu acho que isso também é importante. Seu endereço, eu coloco, né? Algum dado a mais, sua data de nascimento. Dados importantes. Senão né? você tem um nome homônimo com alguém, aí eu vou estar captando talvez outra pessoa, então tem que ser exatamente você. Por isso que eu falo. Esse risco, mais né? dados para complementar. Então, data de nascimento também? Data de nascimento seria importante. E o seu endereço, que vai conectar energeticamente, então, aquela pessoa medida. Tá, mas você falou uma coisa interessante, que é escrever com grafite. Escrever Ou com seja, grafite. estamos escrevendo com um elemento natural. O elemento natural e o grafite condutor elétrico também. O grafite é um condutor elétrico. Quando a gente fala em radiestesia e radiônica, a gente tem que sempre olhar se todos os elementos são naturais e tem esse magnetismo. É bem importante para poder ancorar essa energia, senão você não consegue ancorar, ou senão demora o triplo do tempo para você conseguir, então, ancorar essa energia para fazer essas perguntas e realizar depois esse equilíbrio energético, então. E tem alguns elementos, alguns materiais que são mais condutores ou menos condutores? Tem, então, O mais utilizado qual é? Normalmente a gente utiliza os gráficos, né, que tem aquela escrita então das ondas de forma do gráfico em cobre. O cobre, condutor elétrico também, então você vai conseguir ancorar aquela energia muito mais rápido. Tem aqueles outros que é de PVC, né, são pintados, né, com tinta preta, o símbolo, né, dos gráficos. Ele vai ancorar também, vai dar certo, mas ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para realizar então essa ancoragem energética, para você poder tanto fazer a medição como depois fazer o equilíbrio, né, usando a radiônica. E a ancoragem junto com o cobre direto, eu já estou com um pêndulo que, por exemplo, pode ter uma pedra. Ou tem o chumbo, como você disse, madeira com chumbo. É muito rápido? Eu falo que quando faz o testemunho, você pôr até o cone em cima e girar, né, em sentido horário, né, o pêndulo sobre o cone, em cima do gráfico. Aí ele fica mais rápido ainda. É um cone de quê? De cobre também? Cone de cobre também. Gente, quanta coisa. Quantos elementos. Isso é muita coisa reunida. Então é possível pegar o cone, então eu tenho o meu nome, eu tenho o gráfico, e eu posso, para potencializar, colocar o cone. Colocar o cone em cima, fazer os giros com o pêndulo para poder ativar mais rápido. Agora tem uma coisa, e radiônica são os gráficos? Tem os gráficos que promovem a radiônica. A maioria dos gráficos, né, que a gente fala da radiestesia, na verdade, são para a radiônica, que eles vão harmonizar aquelas energias que não estão harmônicas no momento. Então, toda a harmonização energética é a radiônica que faz. Ela faz a solução energética dos problemas. Então, você consegue detectar o quê? Com a radiestesia que ela só faz a medição. Tá, então primeiro a gente mede com a radiestesia e depois trata com a radiônica. Tá, agora eu te pergunto uma outra coisa também muito importante. Qual a importância de uma limpeza antes do tratamento? Isso é... Limpeza energética, né? Que nem eu tô falando, às vezes fica simples. Só faz o gráfico. Só faz isso, tá? Aí pega lá, pega o testemunho. Vou lá comprar na loja, né, que vem, vou pôr lá. Esse aqui é para prosperidade. Você pôs seu nome, endereço, tudo mais. Aí você falou, bom, você fez a limpeza antes, por quê? Senão você vai potencializar também os problemas que estão com você, aquelas energias densas, pesadas, porque você não realizou uma limpeza prévia. E para isso também tem gráficos. Aí é um gráfico radiestésico que faz essa limpeza. É o desimpregnador. Você põe no desimpregnador o testemunho, então ele vai o quê? Fazer essa limpeza energética daquele testemunho. E você sempre vai perguntar se já está limpo, né? Então, lógico, né? Não é tão simples pegar o pêndulo, né? Você tem que treinar um pouquinho antes, se conectar com o seu chakra para fazer a pergunta. Tem uma série de passos para você fazer essa medição. Mas que é possível. É possível, um pouquinho de treino, eu falo, né? Não vai logo de cara, só compra e faz, que aí não vai funcionar, pode até ser pior, né? Então, um pouquinho de treino, procura alguma base teórica para você ter como referência, aí você consegue, então,
O uso do desimpregnador, por favor, é muito importante, sempre o primeiro gráfico a ser usado para fazer a limpeza desse testemunho. É o desimpregnador. Isso. E a gente poderia utilizar, por exemplo, desimpregnador todos os dias para nos limparmos antes de Na verdade, fazer qualquer atividade? Pode ser usado no ambiente, e aí existem outros gráficos, na verdade, de defesa, justamente para não deixar nenhum ataque energético, né, nenhum ataque espiritual e por aí vai. São tantos ataques que podem acontecer e a radiestesia, né, com os gráficos e a radiônica, conseguem te proteger desses ataques todos, né? Que a gente nem percebe, né? E quando a gente fala em nos harmonizarmos, nós também temos que pensar no ambiente que a gente está inserido, né? Isso é muito importante falar, que às vezes é aquela coisa. Eu estou bravo o dia inteiro na rua, estou dirigindo, estou xingando o outro no trânsito. Eu não consigo ser um cara gentil, legal. Não. Eu chego dentro de casa, vai estar tudo certo? Não vai. Eu estou carregando tudo aquilo para dentro de casa. Já está comigo. Meus corpos sutis já estão carregados com tudo aquilo que eu produzi durante o dia. Uhum. Então, aquela coisa. Meu comportamento vai ajudar muito na hora que eu entrar em casa para trabalhar, então, com esse tipo de energização usando a radiestesia radiônica. Que aí está limpando também o ambiente. Aí vai limpar o ambiente também, dependendo do gráfico que for usar. Tem que ter uma preocupação muito especial com a gente também, né, Tiago? Se a gente está na rua, a gente entra em casa. Se você está se dirigindo para o teu trabalho, se você está indo para qualquer lugar. Muitas vezes as pessoas saem para passear e voltam irritadas. Não é verdade? É sinal de que abriu um campo e alguma coisa errada entrou. E é importante a gente saber também se controlar, se reequilibrar, e muitas vezes a gente tem que recorrer mesmo ao terapeuta. Realmente né? Eu acho que o acompanhamento terapêutico aí entra como uma forma mesmo da gente estar constantemente no processo de reequilíbrio. Não, sem dúvida, acho que é importante a gente estar usando, né? Principalmente esses métodos mais naturais, holísticos, né, que eu trabalho, outros terapeutas também trabalham. Uhum. É importante para estar harmonizando sempre. É aquela coisa, a partir do momento que você entra em contato com esse tipo de ferramenta para se equilibrar, você já vai ter um pensamento diferenciado também, porque você vai conseguir pensar que quanto mais sereno, mais gentil com os outros, mais empatia você tiver com os outros, você vai ter para consigo mesmo e vai conseguir se estabilizar muito melhor e não vai carregar toda essa maldade aí que você pode trazer para dentro de casa, enfim, todo esse peso aí kármico que você vai acabar gerando para fazer coisas que você não queria. Infelizmente você começou a fazer e não estava programado no seu dia, né? Pois é, às vezes muda toda a programação, né, da vida da gente. Exatamente. E com isso você também alia outras terapias? Nesse teu desenvolvimento, né, como terapeuta, você utiliza muito a radiestesia como um carro-chefe, mas existem outras terapias que você adota também? Você já falou que coloca pedrinha, né? Então a gente já pensa nas pedras. Tem várias terapias bem interessantes que podem estar associadas ou não? Tem sim, algumas terapias que eu utilizo, né? Eu utilizo o próprio cone, né? Que eu acho bem importante falar. O cone, ele gera é como se fosse uma câmara de ressonância. Então, principalmente na parte... a pessoa está com dores às vezes, né? Então, determinada dor é um problema de saúde mesmo. Aí você põe no local. O cone, ele é como se fosse então uma câmara de ressonância. Ele vai começar o quê? A girar energeticamente, né? Igual aquela energia do órgão enfermo. E ele começa o quê? A ressoar energeticamente da mesma maneira. Mas o que acontece? Ele vai transformando aquela energia em positiva. Aí começa aquela câmara de ressonância que o próprio cone forma a transmitir isso para o órgão enfermo e começa o quê? A equilibrar aquela energia, que na verdade está baixa a energia do órgão. Todo órgão que está doente está com energia baixa. Então ele tem que subir novamente essa energia, e com a radiestesia você consegue perguntar. Aí você pode fazer uma tabela de percentual, então quantos por cento ele já está ficando equilibrado. Normalmente cada sessão você consegue de 10 a 15% voltar aquela energia para cima daquele órgão que estava bem, né, já chateadinho, vou dizer assim, com aquela energia baixa. Aí, enfim, às vezes 5, 6 sessões você já consegue equilibrar o órgão da pessoa. Não estou falando que você vai curar a pessoa, né? É isso que eu estou dizendo. Mas você vai equilibrá-la, né, de tal forma
que aqueles sintomas que ela vinha sentindo, ela vai deixar de sentir. Vai dar uma energia, né? Porque se a gente for olhar até o que a medicina tradicional chinesa explica para nós, conforme nós vamos passando durante o dia, as horas vão passando, a gente também vai mudando a energia dos nossos órgãos. E por isso que a gente tem que respeitar horário por horário, não é? Exato, é como a própria acupuntura agora que você está citando. Acupuntura também, aceita, né? Pelo SUS agora, quer dizer, acho que os próximos passos, quem sabe no futuro próximo aí, a radiestesia ela está entrando não é? E sendo aceita também para o tratamento de alguns problemas de saúde. Olha que eu já tenho visto muitos arquitetos que utilizam o Feng Shui e automaticamente a radiestesia vai junto. É interessante falar isso, eu sempre brinco que o Feng Shui ele é a radiestesia oriental. É ou, na uma verdade, radiestesia. Ou a gente quer o Feng Shui ocidental, que eu brinco que é a radiestesia. É bem interessante olhar para isso, né? E a radiestesia ela passou por muitos nomes. Ela é chamada uma época de geobiologia, né? Que é justamente o que os arquitetos eles usam, justamente para harmonizar então esse solo onde vai ser construído. E eles tentam neutralizar principalmente os pontos telúricos, né? Quando eles vão fazer a planta, então, num prédio, onde vão ficar os quartos principalmente, eles já põem o símbolo radiestésico, né, exato lá, para parar aquela emanação energética que é nociva para a saúde, né, do ponto telúrico. Onde estão os quartos principalmente, tem algumas construtoras que fazem isso, já, né, são poucas infelizmente em São Paulo, mas já está caminhando para um bom processo. Eles conseguem então eliminar toda essa energia que pode causar, na verdade, até o câncer. Extremamente importante, ainda mais nós vivemos numa cidade onde lençóis freáticos de monte, né? Aterros, né, sanitários antigos, você não sabe, é muita coisa que o solo, infelizmente, tem cruzamentos energéticos que vão fazer mal, né? Exatamente, a gente nunca sabe onde aquele prédiozinho vai ser construído. Você está dormindo em cima e não sabe, é o perigo, né? Exatamente. Você estudou com quem, Tiago? Já estudei com o Newton Schultz, né, que Newton Schultz. Foi um prazer quando fiz o curso com ele também de radiestesia. Eu já trabalhava, mas eu aprimorei ainda mais, não vou mentir, sou fã dele. O Francisco Borello também fiz. Borello, saudade. Aí o So Siming, é um mestre chinês também, eu fiz Feng Shui, né? Então aí tem a radiestesia, fiz a pergunta certa antes. E realmente esse mestre para mim, ele teve um diferencial, porque toda essa visão oriental, né? Trouxe para você. Aí eu comecei a transformar alguns processos que eu já trabalhava, foi muito significativo mesmo. Que legal. Você é muito curioso? Você vai muito atrás, você vai questionando até como que isso funciona, como que a gente pode aprimorar, como que eu posso mudar o meu trabalho nesse sentido ou não? Não, eu realmente... Você tem um jeito de ser bem pesquisador. Fica aguçado o tempo inteiro e a radiestesia ela promove isso, porque você consegue fazer perguntas, né? E obter as respostas são tão exatas, né? É um oráculo também, a radiestesia. Um oráculo, legal falar isso. Então eu consigo, dá para fazer até... O pessoal fala, faz consulta, eu faço consulta também com a radiestesia e as perguntas, elas são bem batidas, eu consigo perguntar até o percentual de acerto, por quê? Nada é 100%, às vezes a linha energética que aquela pessoa está vivendo no momento é o que vai designar. Também falta a atitude dela, ela está querendo realmente aquilo, aí se ela desiste amanhã eu falo que vai dar certo, mas ela nem foi às vezes no local para determinada situação ocorrer. Aí aquela coisa, aí o oraculista que passa, aquele cara não é tão bom assim. Não é bem por aí, é que a energia não estava 100% para concretizar, né? Ela está bloqueada, se ela não se abrir, ela não vai receber a informação. Que eu ia te perguntar, você fez um programa esses dias onde você falava da Umbanda e da Cabala. A Umbanda e a Cabala, ou Cabalá, como você aí do outro lado preferir, tem ligação com todo esse estudo radiestésico? Ou para você tem essa conexão? Para a maioria, na verdade, principalmente a Cabala, está intimamente ligada, né? Porque quase 90% dos símbolos, né, originais da radiestesia, né? Hoje são muitos símbolos, né? De 5 anos para cá, muita coisa foi inventada que dá para ser usada energeticamente, mas os símbolos até então tradicionais da radiestesia, eles são de origem cabalística. Por quê? Porque foram rabinos que inventaram esse símbolo. Não inventaram tirando da cabeça, baseado em estudo de anos para criar um símbolo, usando letras hebraicas, né, os símbolos também como o pentagrama, o hexagrama, para ter uma energia, então, ou com círculo ou sem círculo também, ou para represar uma energia, ou para aquela energia ser desfeita. Quer dizer, são muitas maneiras, né, da interpretação rabínica que foi feita. Então a Cabala está completamente ligada com essa questão
da radiestesia. Bom saber disso, hein? E a Umbanda eu falo, a Umbanda também está ligada porque ela tem os pontos riscados, a escrita sagrada, né, que está tudo correlato com a Umbanda. E os pontos riscados, né, são os pontos, então os pantáculos dos orixás também, né, é o símbolo de cada orixá. E o símbolo de cada egrégora também daqueles espíritos que trabalham das linhas, né, dos orixás. São os 7 raios da Umbanda. Então tem um monte de símbolo e cada símbolo ele traz uma energia também. Mas, assim, em termos do ponto riscado que se risca no chão com a pemba na Umbanda, eu comecei a transportar esses símbolos também para os gráficos, para trabalhar, e justamente fazer a mesma coisa que as consultoras fazem para, então, ou represar aquela energia, ou, de fato, você destruir aquela energia nociva do ponto telúrico. Então, os pontos riscados, eles conseguem fazer isso para magia de baixa vibração que é enviado para outras pessoas. Uhum. Então, você pode, tanto com velas, você pode ativar energeticamente, como é feito na Umbanda, ou pondo também o testemunho dessa pessoa nesse gráfico. Sim, todo sentido. Você usa radiestesicamente, você consegue promover então a defesa dessa pessoa com o seu campo energético e os campos sutis também. Isso que é legal, porque os pontos da Umbanda que eu andei pesquisando, eles vão um pouquinho além na proteção. Tem todo sentido. Tem todo sentido. Quando você fala do método bioenergético radiestésico, é o cone. É o conoterapia. Não é o conoterapia, é um outro método também. É outro método? É um outro método também que eu vou explicar. Rapaz. Você usa, na verdade, como se fosse um bastão Atlante, mas ele é só de cobre, ele não tem nada na sua ponta. O bastão Atlante, ele tem uma pedra na ponta, e você só usa, então, normalmente você usa em 2 pessoas, que você forma um elo energético, e tem a pessoa que é o testando. Então você encosta, né, principalmente na glândula timo, porque ela é que produz, né, toda a proteção do corpo, né? Aí você vai encostar para ver se está equilibrado energeticamente, ela vai responder. Então fica bem aqui no meio desse osso, seio, ali onde né, dói. Até às vezes é bom, você dá um tapinha aqui ativa. no peito, você ativa o timo para ele produzir, então, as suas células de defesa, né? Uhum. É muito importante falar isso. Aí você começa medindo nele, você começa depois a medir cada órgão com os pontos energéticos do órgão, como se fosse na acupuntura também. É bem parecido os pontos energéticos do bioenergético radiestésico com a acupuntura. Aí você vai perguntando qual que é a energia baixa, aí você sabe se tem algum problema. Ou uma doença, às vezes você tem uma bactéria, você tem um vírus naquele órgão, enfim, é uma infinidade de problemas e de que forma a gente faz o tratamento. Com a fitoterapia, a gente vai perguntar também energeticamente para que o corpo daquela pessoa aceita e a quantidade que aceita. E com a argila, que a argila ela faz um trabalho muito parecido que o cone faz. Você põe a argila no local enfermo, então ela vai puxar todo aquele problema para fora e restaurar energeticamente aquele órgão. E lógico que a argila ela tem que ser medida também, porque tem argilas contaminadas, então não compre em qualquer lugar. Imagina que um radiestesista não vai medir tudo, até o arroz que come. Quase isso. Tem que ver se aquele arroz está em conexão com você, está vibrando na mesma frequência. Tem muitos estudos, muitos médicos já têm utilizado o aurameter para poder verificar se aquele medicamento está em ressonância com o paciente. Sim, dá pra interessante isso, né? Interessante. Uma biorressonância. Tá acabando o programa, Tiago, passa bem rapidinho. Pena, né? Eu quero que você deixe aqui para o ouvinte os seus contatos e a sua consulta, a gente liga, agenda e você tem um primeiro passo para que possa passar por um tratamento? Tem um primeiro passo, acho que é importante falar. Você está indo no médico, não abandone o seu tratamento médico. Não é isso que eu vou fazer para você, é muito importante isso. Não deixe de tomar os seus remédios. Esse tratamento ele vai entrar o quê? Complementando aquilo que você já está fazendo no médico. É muito importante dizer isso. Esse tratamento é natural, ele não vai te fazer mal. Lógico que as plantas também têm uma medida certa, por isso a responsabilidade não dá algo a mais para você estar tomando, para você não passar mal. Muitos chás são vendidos por aí indiscriminadamente, não é dessa forma que funciona. Então a responsabilidade é muito séria nesse sentido. Esse é o primeiro passo, então. Não abandonar nada e nós faremos as medições e ver o que você precisa e com certeza vamos conseguir diminuir esse sofrimento, essas dores aí, ou o problema que está causando aí esse desequilíbrio no seu corpo. É isso aí, atendimento online? Aí o atendimento é presencial do método bioenergético radiestésico, né? O cone também tem que ser presencial e os outros atendimentos podem ser online.
passar meu contato para vocês, então é 11 São Paulo 98862 3020. Mais uma vez, então, 11 São Paulo 98862 3020. E no Instagram, quem quiser me procurar também, mandar um direct, é o @Thiago com H, radiestesia. @Thiago Radiestesia. E aqui na Vibe Mundial? Toda terça-feira, às 15 horas, no programa Luzes da Nova Era, então, para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses temas. É muito legal, né, gente? Luzes da Nova Era, toda terça-feira, às 15 horas, aqui na Vibe Mundial. Repetindo, o WhatsApp do Thiago é código 11 988 62 3020. 988 62 3020 no Instagram, Thiago com H, Thiago Radiestesia. Obrigada, Thiago. Muito obrigado. Sucesso para você, viu? Que assim Vida seja, longa aqui nós. na Vibe Mundial. Adorei te conhecer. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial. E você? Um grande beijo e até lá.